Em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 58, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é em vão. O apóstolo Paulo então aqui, ele está então nos encorajando a seguir Cristo com coragem, com ousadia, a seguirmos então o cristianismo com empenho, com determinação, sendo então firmes e constantes no propósito do Senhor, fazendo então tudo em prol do reino de Deus, fazendo então por Cristo e pelo seu Evangelho, e nunca olhando para trás, e nunca recuando, e nunca olhando para o homem, e nunca então ficando à espera do reconhecimento do homem, porque o reconhecimento do homem ele nunca virá, o reconhecimento nunca virá do ser humano, mas ele vem do Senhor, ele vem de Cristo. O apóstolo Paulo então ele está dizendo: o vosso trabalho no Senhor não será em vão. O Senhor está vendo, ainda que ninguém esteja vendo, o Senhor está vendo. Não será em vão. Nada que nós façamos para o Senhor em sinceridade será em vão. A recompensa, a resposta, ela sempre virá do Senhor. Muitas vezes, amados, nós nos desiludimos. Muitas vezes nós caímos porque nós esperamos retorno do homem. Nós esperamos então mérito do homem, recompensa humana. Esperamos então ser parabenizados por nossas obras, por nossas boas ações. E isso então não acontece. E então isso gera muitas das vezes mágoa. Isso gera então muitas das vezes tristeza. Nós nos sentimos até por um lado traídos. Esperamos então pela palavra do homem e ela não vem até nós. Esperamos então por aquelas pessoas que nós temos então a certeza que elas vão dizer algo para nós, mas essas pessoas elas não dizem nada. E muitas das vezes até aquilo que nós fazemos passa por despercebido por muitos, estando então mesmo à frente dos seus olhos, mas estas pessoas elas não veem, elas não conseguem ver. Eu creio que muita gente hoje está passando então por isso e não entendo o porquê. Assim como muita gente então já passou por isso e hoje entende bem o porquê. Eu mesmo já passei por isso, mas na verdade isso precisa acontecer. Isso tem que acontecer para que nós então possamos nos tornar espirituais, para que nós possamos nos tornar entendidos, para que nós possamos então nos tornar mais maduros. Isso é então o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Isso é então Deus nos quebrantando e nos fazendo então entender que nós não precisamos de palavras humanas, que com certeza então elas serviriam para satisfazer o nosso eu, para satisfazer então, que iria então com certeza iria então alimentar o nosso eu, o qual então quer ser alimentado, o qual então quer ser elogiado, o qual então quer se gloriar por obras ou então por ações. Na verdade, eu me lembro que muitas das vezes eu fazia algo e esperava então alguém dizer algo, mas o Senhor então em seu Espírito ele me perguntava: qual o motivo então de estares a fazer isto? É por mim ou para o homem? É para mim, para que eu seja glorificado nisso, ou é para que o teu eu, o teu ego seja glorificado? Muitas vezes então eu me entristecia, mas o Senhor então ele estava me ensinando que tudo então o que nós fazemos tem que ser para a glória dele, tem que ser então para que ele seja reconhecido e não nós, e nunca nós. Nós precisamos entender que o cristianismo ele nunca será então o homem no centro, mas sim Cristo no centro. Será então sempre Cristo que vai prevalecer, será sempre Jesus Cristo que tem que prevalecer, será sempre então Jesus que tem que ser reconhecido, glorificado e exaltado. Ele é a figura do cristianismo. Então
em nome de Jesus. O que vier então à tua mão, faz. O que vier à sua mão, faça. Faça então por Cristo, por amor à obra de Deus, por amor ao Evangelho. Ama servir Cristo, ama servir então o reino de Deus. Faz por amor, porque pelo contrário nós estaríamos então a fazer para agradar o homem, para agradar então talvez a religião, para agradar talvez então uma placa, até então para conseguir títulos ou cargos na religião, na denominação, numa placa. Isso acontece muitas das vezes na política. As pessoas então elas fazem algo em prol de poder, de prestígio, para poder então aparecer, para poder então estar na primeira linha, para então que o seu ego cresça, para que então o seu ego se glorie disso, de poder, de autoridade, do cargo, do título. E então, se nós não fizermos por amor à obra de Deus, tudo então o que nós vamos fazer será em vão. Se nós não fizermos por amor a Deus, tudo o que não fizermos por amor a Cristo não servirá. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, que fala lá sobre o amor. O que vai acontecer é que se nós fizermos só para nos gloriarmos, nós estaremos então a nos enganar a nós mesmos. Ou se nós fizermos para agradar o homem, para agradar uma placa, para agradar o nosso pastor, para agradar seja quem for, nós estamos a nos enganar a nós próprios, porque nós temos de fazer por amor a Cristo, por amor à obra de Deus, por amor ao reino de Deus, porque foi Jesus que morreu por nós, porque foi Jesus que nos escolheu, porque foi Jesus que nos chamou. Jesus então, olha o exemplo, Jesus, ele desceu à terra, vindo então de outra dimensão, onde então a realidade era totalmente diferente, onde Jesus então, ele vivia então no céu e ele era então servido, mas ele veio à terra para servir. E então Jesus, ele se deu. Jesus então, ele se dispôs. Jesus então, ele não quis aparecer para que falassem dele ou para que o elogiassem, mas ele veio então para fazer com que o reino de Deus fosse conhecido, para que o reino de Deus fosse reconhecido. Então Jesus, ele veio e sempre então deu o reconhecimento ao Pai. Ele sempre, então, ele veio e sempre reconheceu o Pai em toda a sua vida, em todo o seu ministério. Jesus, então, ele foi servo e tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele fez foi para a glória e reconhecimento de Deus e de seu reino. Então, faça como Jesus, dê reconhecimento ao céu, dê reconhecimento a Deus, se glorie, se você se quer gloriar, se glorie então em Cristo, em Deus, faça então tudo por amor a Cristo e à sua obra, sirva o seu próximo, ame o seu próximo, visite então a viúva, o órfão, o hospital, as prisões, sirva o seu inimigo, ore por aqueles que lhes perseguem, encoraje, pregue, testemunhe, limpe, mas não espere palavras humanas, mas faça tudo isso a pensar e a olhar para Jesus Cristo e entenda que só assim poderá então ser seu imitador e discípulo, porque tudo o que estás a fazer tem que ser por Ele e para Ele, para a glória de Deus. Amém? Então, sigam Cristo, vivam Cristo intensamente, preserve nele, porque Jesus, ele está voltando, porque Cristo, ele está voltando para buscar os seus fiéis, para buscar a sua igreja, para buscar então a sua noiva pura, santificada. Não abra mão de Cristo. A nossa fé, ela tem que estar em Cristo, crendo nele, esperando nele e aguardando então a sua volta, mas sempre vivendo em prol do reino de Deus, a trabalhar para o reino de Deus, fazendo então para glorificar e exaltar Deus. Amém? Que o Senhor possa abençoar os vossos dias, que o Senhor dê então um dia abençoado para todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.